Olá, tudo bem com você? Espero que tudo se vibra para que você esteja ótimo, para que você esteja ótima. Quanto tempo que eu não apareço aqui com vídeos, hein? Bem, hoje eu resolvi aparecer aqui e compartilhar com vocês sobre um assunto extremamente importante, no qual tem muitas pessoas que estão vindo até mim com esta dúvida, com este questionamento. E o que é que elas falam? Tá difícil ser produtivo na vida. É difícil aproveitar o meu tempo, a minha vida está cada vez mais corrida, eu acordo pensando na hora que vai chegar no trabalho, chego no trabalho pensando na hora que vai almoçar pensando na hora que vai embora pensando na hora que vai chegar em casa, chega em casa pensando na hora que vai dormir pensando na hora que vai acordar. E o dia passa, e a vida passa, e as pessoas nem percebem. Então é um pouco disso que eu quero conversar com você hoje rapidamente. Mas antes disso, apenas uma curiosidade, hein? Daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, eu venho aqui para anunciar que nós vamos começar com um programa extremamente interessante, com temas incríveis, com entrevistados, uma vez na semana, às 21 horas na quarta-feira. Daqui a pouco, daqui a algumas semanas eu converso mais. Por enquanto fique aí, só na expectativa, hein? Muita coisa boa tá para chegar, muito conhecimento para chegar aí na tua casa, para melhorar e transformar positivamente a sua vida, tá bom? Mas antes disso, eu tô aqui no meu espaço, então se tiver algum barulho, não se incomode, deixei as janelas todas abertas aqui, para a gente poder conversar melhor e eu aproveitar um pouco dessa luminosidade. Estou aqui na Clips, em Mauá, consultório de psicologia da minha amiga Karina, local onde eu realizo os meus atendimentos em avaliação psicológica, em psicologia do trabalho, em atendimento de processo de relacionamento, seja coaching ou seja também psicoterapia, que é um pouco do nicho que eu atuo, tá bom? Mas veja só, eu estou aqui para conversar com você sobre uma metodologia incrível que pode sim transformar positivamente o seu tempo, fazendo com que você produza mais com menos. O que é que as pessoas que vêm até mim se queixando dizem? Toda ação que ela realiza produz apenas um resultado. Bem, quando a gente pensa em produtividade, em realização e obtenção de ganhos, existe sim uma técnica, uma metodologia que pode contribuir com tudo isto. Quem foi que criou isto? Pareto. Pareto observou, ele tinha uma plantação de peras, ele observou na plantação de peras dele, 80% das peras que eram colhidas eram produzidas por apenas 20 pereiras, isto é, 80% dos frutos eram produzidos apenas por 20% das árvores. E o que foi que ele percebeu então, levando isso em consideração? Que este estudo, esta metodologia, podia ser utilizada nas diversas áreas da vida. Agora, para isto, o que é preciso ter? É preciso ter poder da clareza. Então, pare e pense agora, o que é que você quer? Você quer passar no concurso público? Você quer ser o melhor funcionário? Você quer melhorar os seus relacionamentos? Você quer melhorar a sua saúde? Você quer emagrecer? O que é que você quer? A lei de Pareto está atrelado ao poder da clareza. Então, o primeiro passo é isso. Para quê? Para que você, utilizando a minoria dos teus recursos, 20%, você alcance a maioria dos teus resultados. Quase a totalidade dos resultados lá da plantação do Pareto eram obtidas, então, por apenas 20% das árvores. O que é que ele percebeu, então? 20% do esforço conseguia-se 80% dos resultados. Então, Pareto, mais uma vez, ele começou a verificar que em diversas outras áreas, esta relação de proporção também valia. Então, ele começou a ver que esta relação de proporção podia ser utilizada na vida prática agora. Como? Em relacionamentos, negócios, educação e tantas outras áreas. 80% dos ganhos de uma empresa vem apenas de 20% dos clientes. Do mesmo modo, as atividades dos funcionários de uma empresa possuem a mesma proporcionalidade. 80% dos resultados positivos surgem a partir de apenas 20% dos esforços. Agora, você já entendeu um pouquinho esse negócio aí da lei de Pareto? A gente pode ir para outra reflexão, talvez um pouco mais profunda, mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho o Pareto?
Vilfredo Federico Damaso Pareto. Ele foi filósofo, ele foi cientista político, ele foi engenheiro civil, ele foi economista, ele foi especialista em hidráulica. Ele nasceu em Paris em 1848, já faz um tempão, hein? E ele morreu em Genebra em 1923. E o que foi então que este Pareto criou? Aquilo que hoje é conhecido como princípio de Pareto, a regra 80-20, distribuição ABC, lei dos poucos vitais, princípio de escassez do fator, lei de Pareto. Então vamos ficar assim, vamos conhecer esta metodologia como lei de Pareto, e a lei de Pareto pode mudar sim positivamente a tua vida. Então, pensa o seguinte, digamos que você trabalha em um dia de trabalho, você fica na empresa 10 horas. Então, um único dia você fica 10 horas. Se for medido, se for contado de verdade tudo aquilo que você faz, você vai notar o seguinte, 80% do teu tempo foram de ações totalmente inúteis. Algumas serão de imediato consideradas inúteis. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá bom? Se você fica olhando os seus e-mails a cada 5 minutos, será que isso é realmente útil? Será que isso é importante? Eu acredito que 99% dos casos não é importante. Se você parar um pouquinho, ficar organizando o seu tempo, você então pode produzir muito mais com menos tempo. Será que é importante a cada 3 vezes por hora você ficar olhando ali o seu e-mail? Não é. Veja só, se você se programar para olhar 3 vezes durante o dia todo, já é o suficiente para você atender seus clientes, pacientes que porventura têm, amigos, parentes, alunos, seja o que for, com muita rapidez. Então veja só, você não precisa de estar em 5 minutos olhando caixa de e-mail. Se é autônomo, você trabalha como autônomo, você já percebeu que 20% do seu esforço gera 80% da sua renda? O resto é só trabalho duro, sem retorno. Então o que é que você precisa fazer, pelo amor de Deus? Aproveite então os trabalhos mais inteligentes que geram 80% dos resultados. Lembre-se da plantação do Pareto, coloque o seu foco nos 20%, que equivale a 80% dos resultados. Tire do foco, então, aquelas ações que dão pouco ou nenhum resultado. Cada vez mais nós estamos falando em segmentação de mercado. Então, você precisa abrir tempo e abrir espaço para se concentrar no que realmente faz sentido continuar fazendo. E o que faz sentido continuar fazendo? Investir nos 20% que trará 80% dos resultados. Aqui não se trata de preguiça, de comodismo, de moleza. É uma lei. Lei de economia que nos faz economizar tempo, dinheiro, recurso e energia. Então invista nos seus 20%, porque economizando tempo, dinheiro, recurso e energia, você pode ocupar sua mente em atividades que realmente você gosta, que é importante, que é valoroso para você, como a sua família, como o seu hobby, como o seu propósito, como diversão, por exemplo. Então a lei de Pareto é algo realmente muito interessante, que pode ser percebido em diversas áreas da vida. Você trabalha com vendas ou conhece alguém que trabalha com vendas? 20% dos clientes são responsáveis por 80% dos lucros. Em média, então, 80% das descobertas no mundo científico resultam em 20% dos cientistas. Numa concessionária de automóveis, por exemplo, 20% dos vendedores conseguem realizar 80% do faturamento da empresa. Nos aspectos sociais, a mesma coisa. A lei de Pareto está lá. 20% dos funcionários são responsáveis por 80% dos problemas interpessoais da empresa, seja em pequenas confusões, seja em reclamações, mal entendidos. Você trabalha em empresa grande, você trabalha em almoxerifado. Almoxerifado, por exemplo, um depósito, né? 20% dos itens do almoxerifado representa 80% do valor total. Em média, os 20% dos produtos vendidos representam 80% do total das vendas. Se pensarmos então em estratégia de marketing, praticar marketing sobre esses produtos dá um grande retorno. Numa fábrica, por exemplo, qualquer que seja os 20% dos componentes de um produto ou de um equipamento, por exemplo, eles representam 80% de todo o custo.
Qualidade, quer saber de qualidade? 20% dos defeitos afetam 80% dos processos. Livraria. Então, você gosta de livro? Pensa numa livraria. A livraria ela não pode ter todos os títulos de livros. O que eles fazem? Eles oferecem 20% que gera 80% da receita. Então, dica de ouro. Não importa o segmento de negócio que você atua, descubra os 20% dos produtos ou serviços que geram 80% das negociações e coloque o seu foco nele, é o poder da clareza. Em resumo, então, para a gente concluir. Pense o seguinte, lei de Pareto, 80% e 20%. 80% das consequências advém de 20% das causas. Por isso, que no empreendedorismo, a gente indica o nicho, a fatia de mercado. Eu costumo orientar para que o empreendedor se concentre nessa pequena fatia de 20%, ofereça-lhes um atendimento personalizado, singular, diferenciado. E eu não tenho dúvida que ele vai atingir 80% dos resultados no mínimo. Você fazendo isso, eu de verdade acredito que você vai dar um grande salto de qualidade de vida e também um grande salto de qualidade naquilo que pode ser sua concorrência. Você até pode atuar em outros nichos. Agora, o seu foco principal precisa ser em 20%. Qual 20%? Nos 20% que resulta em 80% do seu ganha-pão do dia. Uma das maiores reclamações no momento é exatamente a falta de tempo. Um pouco daquilo que eu comecei a falar no início desse vídeo. As pessoas reclamam que não tem tempo para viver, não tem tempo para se divertir, para cuidar da saúde. Se você parar um pouquinho e fizer análise do seu tempo, do tempo que perde aí na sua vida, no seu dia, você vai ver que 20% das suas atividades gastam 80% do seu tempo. Então a lei de Pareto funciona também do lado negativo e cuidado com isso. Será que perder tempo, por exemplo, lendo e relendo fake news, repassando foto de gatinhos, de florzinhas, falando bom dia. Será que isso é extremamente importante para você? Será que aquele joguinho lá do Facebook, ele contribui para os seus objetivos? Se você parar e fizer uma análise de verdade, você vai ver que existem momentos do seu dia que a sua produtividade é zero. Você pode pensar o seguinte, que nas pequenas distrações, como ler uma matéria inútil, um joguinho, consome apenas uma parte do nosso dia. Mas, se você somar de verdade essas atividades inúteis, isso faz perder muito tempo. Quanto tempo? Muito tempo. Você poderia investir em 20% do negócio que funciona para você aproveitar 80% dos resultados. Faz o seguinte. Técnica, hein? Durante uma semana inteira, anote de hora em hora o que você faz especificamente nas suas atividades. Então, para. O que eu fiz na última hora? Isso, aquilo. Isso e aquilo. Depois, verifique os momentos que realmente você produziu, os momentos que você fez aquilo que era para fazer. Também analise o tempo que você perdeu. Você vai descobrir o seguinte, de verdade, o resultado vai ser este. Você vai conseguir perceber que grande parte do seu tempo é inútil. É perda, é tempo perdido, não é investimento nenhum. Então, busque reduzir os 20% que consomem grande parte do seu tempo. Tá bom? Dica de ouro. Existem muitas pessoas que me perguntam, que se queixam por não ter tempo, por exemplo, de ler ou de aprender algo diferente, que é extremamente importante para a nossa saúde física e mental. Porque saúde física e mental estão integradas, não são coisas diferentes. Mas muitas dessas pessoas não têm poder de clareza, não têm foco para aprender, não têm foco para ler. Será que tudo que você tem tido foco, tudo que você tem buscado ler, tudo que você aprende, realmente é algo que lhe interessa, que esteja linkado com aquilo que você quer alcançar na vida? Será que a tua leitura te traz resultado? Então aplique a lei de Pareto, você vai perceber que apenas 20% do conteúdo que você tem, livro, jornal, revista, artigo, vai contribuir com 80% do seu conhecimento na área. Isso serve para concurso público, vestibular e tudo mais. Tá bom? Finanças pessoais, a mesma coisa. Todos nós sabemos que gastos com moradia, com carro, alimentação, contribuem para despesas mensais. Qual é a dica de ouro? Durante um mês, aponte todos os dias os gastos que você tem. Faça uma análise através da lei de Pareto. Já te adianto desde agora, por experiência própria, hein?
Vou te adiantar. Você vai perceber que 20% das suas despesas consomem 80% dos seus gastos mensais. O que fazer com esse conhecimento, hein? Simples, simples. Tenha poder de clareza. Talvez você já pode ter percebido que ter certa preguiça, por exemplo, pode ocasionar também na perda de tempo. Talvez você pode ter certa preguiça ou simplesmente pensar que a lei de Pareto é um trabalho a mais, é algo muito trabalhoso. Mas supere-se agora mesmo e aplique a lei de Pareto. E eu garanto que o teu conhecimento vai aumentar de uma forma incrível, porque 20% das mudanças de comportamentos resultam em 80% dos resultados positivos. Talvez você tenha certa resistência a aceitar coisas novas, porque isso é uma defesa do ser humano. Agora, por favor, pague o preço de aplicar a lei de Pareto e você vai se surpreender com os resultados. Você vai de verdade se surpreender. Uma análise como essa, por exemplo, em diversas áreas, vai nos ajudar no crescimento pessoal, no crescimento profissional. E a lei de Pareto pode ser realmente uma ferramenta muito útil para tudo isso. Se você deseja, claro, fazer mais ou menos. Espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo, do vídeo. Como eu disse lá no início, daqui a pouquinho teremos um encontro por semana, num tempo onde a gente vai conversar com pessoas, com entrevistados, sobre assuntos extremamente importantes. Não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar e contribuir muito positivamente na sua vida. Gratidão imensa, foi uma honra estar com vocês aqui neste dia. E lembre-se sempre, seja no mínimo muito feliz. Forte abraço, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Um beijo no seu coração.